Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Bendito Corte, carnes selecionadas e tudo o que você precisa para o seu churrasco. Avenida Robert Koch, 981, telefone 3334-4000, Londrina, Paraná. Sexta-feira, 27 de outubro de 2023, e hoje é dia da Enciclopédia Bíblica. E daqui a pouquinho vamos falar da sepultura. Como será que era o túmulo? Mas antes, quero mandar aquele super abraço para a Débora Leite e o Andrei Cabral, da Missão Católica na Presença de Deus, da cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Obrigado pelo carinho da mensagem, viu? Deus abençoe vocês também. Então vamos lá. Os israelitas habitualmente sepultavam seus mortos em cavernas. Algumas tinham espaço para todos os membros de uma família, como está no capítulo 50, versículo 13 do livro do Gênesis. Mas, se necessário, eram ampliadas, abrindo-se corredores com prateleiras abertas na rocha, onde eram depositados os cadáveres. As pessoas ricas tinham túmulos especialmente construídos, com escadaria que descia através da rocha sólida até a câmara mortuária. Uma laje e um bloco de pedra fechavam a entrada. Na época do Novo Testamento, às vezes, era utilizada para este fim, pesada laje redonda que corria em canaleta. Mas, naturalmente, o número de grutas, mesmo quando escavadas artificialmente, era limitado. Por isso, muitas vezes, os ossos eram retirados e guardados em urnas de madeira ou de pedra, chamadas de ossuários. Os pobres eram enterrados em covas pouco profundas, em terreno aberto. Em torno do corpo era colocada uma fileira de pedras, e os espaços intermediários eram preenchidos com pequenas pedras e terra. Em cima era colocada uma laje de pedra. Todas as sepulturas eram pintadas de branco para chamar a atenção das pessoas, pois não deviam ser tocadas. Qualquer contato com os mortos tornava a pessoa ritualmente impura. É isso aí, você lembra que Jesus falava, sepulcros caiados, por fora são belos, bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão. E se você for no YouTube, no canal Peregrinos do Rocio, lá na playlist Enciclopédia Bíblica, você vai ver na capa do áudio uma ilustração de uma espécie de ossário feito de calcário, todo decorado, em que eram guardados os ossos dos mortos. É mais ou menos como era na época de Jesus, e alguns deles foram encontrados na região de Jerusalém. Eu vou deixar na descrição também um vídeo que fiz em Israel, mostrando os túmulos judeus. Até hoje eles colocam, ao invés de flores, pedras nos túmulos. Vale a pena você conferir. Iniciemos com a nossa oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Amém. Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo?
Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O lamento que Jesus dirige ao homem de todos os tempos e ao próprio fiel é motivado por ele não dedicar tanto esforço e diligência para descobrir os sinais do tempo da salvação, como faz para prever o tempo, se vai chover, se não vai. Deus fala ao homem através da voz da sua consciência, através da voz dos seus mensageiros, mas também, sobretudo, através dos acontecimentos da história. Estes são mais negligenciados, mas na realidade são os mais seguros. Jesus chama os seus ouvintes para esta perspectiva. Precisamos ser mais criteriosos e cuidadosos. As palavras podem enganar, os fatos nem tanto. O tempo de Jesus foi o momento culminante da salvação, porque marcou o fim dos males físicos e morais, das opressões humanas e diabólicas. Não podia haver dúvida de que algo novo estava começando na história humana. A teologia dos sinais dos tempos tem o seu início nesta breve declaração de Jesus, mas depois de tantos séculos ainda é tão pouco compreendida e vivida. Sabemos bem o que é útil para a nossa vida terrena, mas não muito o que é necessário para a nossa vida eterna. As disputas jurídicas até fazem parte da história do homem e, portanto, também do cristão. Brigar é contraditório ao comportamento cristão. O Evangelho não espera que o cristão renuncie aos seus direitos, mas indica uma forma mais prática e razoável de fazê-lo valer, tentando um acordo entre as partes, como está no versículo 57. E para entender que está certo ou errado, basta um pouco de inteligência e boa vontade. Muitas vezes as reivindicações surgem mais da agitação e do orgulho do que dos erros reais sofridos. Ao silenciar as paixões indisciplinadas, desligando-se do seu próprio ego, da sua própria sensibilidade e arrogância de ambos os lados, qualquer disputa pode ser resolvida. Recorrer ao juízo humano não é necessariamente a forma mais garantida e segura de chegar a uma solução justa. Muitas vezes os vereditos não são emitidos de acordo com a verdade ou a lei, mas com base na capacidade dialética, nas manipulações da lei e nos subterfúgios para contorná-la e até derrubá-la. Nesta passagem do Evangelho surge uma profunda desconfiança na categoria dos advogados e dos juízes, quase habitual na pregação dos profetas. Amós capítulo 5, Miqueias capítulo 3, capítulo 7, Isaías capítulo 1, Sofonias capítulo 3. A sentença de absolvição ou condenação muitas vezes não surge da inocência ou da culpa, mas da sorte ou do infortúnio de ter tido um defensor mais ou menos qualificado. O melhor de tudo e antes de tudo é bom contar com a justiça de Deus. A essa nunca falha. Com a vinda de Jesus chegou o momento da decisão. Todos somos culpados diante de Deus. É preciso aproveitar o tempo que antecede o julgamento para escapar do procedimento inflexível do julgamento através da penitência, da conversão, da reconciliação com o irmão, antes que seja tarde demais. São Gonçalo de Lagos, o padroeiro de Torres Vedras. São Gonçalo nasceu em Lagos, no Algarve, em Portugal, por volta do ano de 1370. Ainda jovem, aos 20 anos, tomou o hábito de Santo Agostinho no Convento da Graça, onde mais tarde tornou-se presbítero da Ordem dos Eremitas. Dedicou-se a uma vida de jejuns e de penitências, enquanto aplicava-se às letras e aos estudos. Homem zeloso da vivência da regra religiosa, virtuoso e cheio de pureza, Gonçalo dedicou-se também à pregação,
chegando a ser superior de alguns mosteiros da sua ordem. Distinguiu-se também pela sua dedicação em ensinar às crianças e aos incultos os preceitos cristãos. Ele logo se destacou pelo amor ao estudo, embora por um espírito de humildade, apesar de ter habilidades indiscutíveis, não quis aceitar o ensino em teologia. Tendo se tornado sacerdote, ele era muito apreciado, tanto como pregador quanto pelo cuidado das almas. São Gonçalo de Lagos, exemplo da verdadeira fé, adorava dedicar-se a ensinar as verdades da fé às pessoas mais humildes e ignorantes, especialmente às crianças. Eleito várias vezes prior, governou os maiores e mais importantes conventos da província portuguesa, como Lisboa e Santarém. Mostrou em toda a parte um grande zelo pela observância regular. Ele era dotado de calígrafo, miniaturista e compositor de canções sacras, mas não desdenhava realizar até os trabalhos mais humildes, como cozinheiro, porteiro e, se necessário fosse. Seu espírito de piedade era grande, seu sentido ascético muito vivo. Antes de morrer, desenvolveu a sua atividade incansável nos campos religiosos, social, pedagógicos, aliviando o sofrimento dos pobres que lhe tinham um afeto filial. O último mosteiro foi o de Torres Vedras, onde morreu em 15 de outubro de 1422, depois de exortar os que viviam com ele no mosteiro à observância religiosa e para uma vida virtuosa. Foi considerado o santo padroeiro de Torres Vedras, mas em Portugal lhe foi atribuído também o culto. Foi beatificado em 1798 por Pio VI. Querido São Gonçalo, amante das artes e da música, dai aos artistas o dom de expressar a Deus através dos seus trabalhos. Inspirai novos compositores e músicos para a Igreja, para que Jesus encontre espaço nos corações mais endurecidos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E se você é um dos compositores da Igreja, já fez alguma música, já fez alguma arte para a Igreja, se manifeste. Eu quero conhecer, tá bom? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sexta-feira para você e um bom final de semana.